Então, fala pessoal, estamos começando mais um podcast, o podcast de cachoeiras para o mundo, podcast que visa trazer talentos aqui da cidade pra gente bater um papo, pra gente conversar um pouquinho e começar agradecendo aí todo mundo que ajuda o projeto, que participa de alguma forma, que é a V3, que é a empresa de marketing que eu e o Alcides trabalhamos, que a gente também gerencia. Agradecer o Fute Delas, que está sendo uma empresa parceira, que por sinal a gente está presenciando o artista da logo aqui. Também a Decor Colors, que trabalha com soluções de pintura e decoração, que fez a nossa parede, que está maravilhosa, ficou linda demais. E também trabalha com diversos materiais como borracha líquida, entre outras coisas, além de cimento queimado, né? Agradecer ao Bar do Lúcio, que está sempre ajudando a gente, tanto no podcast quanto fora, mandando almoço, mandando lanches, aperitivos. Legal. Eles estão sempre participando, ajudando. Mas quem que eu estou esquecendo? A Marai, agradecer a Marai, que é a empresa de brownie, que também apoia o nosso projeto. Então, vira e mexe também, eles mandam brownie, mandam alguma coisa pra gente, e a gente está sempre tanto apoiando eles, quanto eles apoiando a gente. E é isso, vamos começar mais um podcast 26 com Gabriel Medeiros. Sou eu. É isso, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Gabriel Medeiros, que abandonou a arquitetura para viver da arte. A gente vai conversar um pouco com ele, para ele contar um pouco da sua história, da sua experiência, de coisas que possam até gerar ensinamentos para quem está assistindo. E antes de tudo, a gente vai deixar ele falar um pouco de onde ele veio e quem ele é. Seja bem-vindo, Gabriel. Bem-vindo. Obrigado, gente. É uma honra estar aqui com vocês conversando. Fico muito feliz pelo convite. Espero que seja produtivo aí. Eu que agradeço. Se eu puder, sei lá, inspirar uma pessoa que seja, que estiver escutando, já tá ótimo pra mim. Essa é a intenção. Essa é a intenção de todo artista, de toda pessoa, eu acho, né? Então, vale a pena. Valeu. Com o que você trabalha? Só pra deixar claro pra quem tá assistindo. Então, galera, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Medeiros, tenho 23 anos, sou artista de hand lettering, né? Eu falo lettering porque é um termo em inglês, mas a pronúncia é até meio... Como é que fala? Lettering. Lettering. A pronúncia é até mais chique, né? Então eu falo lettering pra pessoa pegar o T ali da palavra, que dá uma noção assim de letra, né? Letra. Dá uma brasileirada. Dá uma brasileirada na parada. Eu gosto sempre de falar do lettering. E eu me identifiquei muito com lettering, né? Que nada mais é que a arte em letras, a arte feita em letras, né? Geralmente são esses quadrinhos aí que a gente vê, né? Com frase bonitinha, para decorar. Isso está muito em alta, né? Hoje em dia. E aí eu comecei a me explorar nesse lado, assim, e fui seguindo. E desde 2015 aí até agora tô trabalhando só com isso. Só com arte, só fazendo arte. É só assim mesmo. Tá trabalhando há 8 anos, então, né? Isso, 8 anos já. Meu Deus. Voa. Voa. Mas assim... É mais tempo que uma faculdade, né? Com certeza. Bem mais. Bem mais. E tipo assim, nesses 8 anos, eu posso dizer que em 3 anos foi, assim, o período que eu mais cresci, assim, pessoal, sabe? O crescimento pessoal mesmo. Que é se encontrar, você achar um traço legal ali pra você, se identificar com o que você faz. Isso mas na arte, se encontrar como artista, né? Porque a gente pode trabalhar com N coisas aí na arte. Então, nesses 3 anos eu venho me descobrindo muito no muralismo. Muralismo, né? Que eu me identifico hoje como um artista muralista, que produz arte em paredes, em murais, enfim. E agora eu tô tentando ir para um lado aí da street art, né? Que é a arte de rua. Tentando deixar aí as ruas, alguns lugares, tentando deixar alguma mensagem positiva, tentando espalhar sempre alguma coisa diferente, alguma cor pela cidade, né? Qual que seria a diferença do lettering pro... Pra street art, né? Pra street art. Olha, o lettering, ele é muito... Não, o muralismo. O muralismo? Street, porque você iria pintar... Eu acho que todo muralista é pessoa que trabalha com grandes superfícies, assim. Então, eu acho que tá tudo muito junto. O muralista, ele pode trabalhar dentro disso só com lettering, né? Só com palavras no mural, não deixa de ser
um mural, e também ele pode trabalhar com desenhos, outras coisas, enfim. Grafite, né? Tá tudo muito, muito junto, né? Entendi. Tá tudo muito entrelaçado. E aí é isso. Para deixar claro, então, pro pessoal, tem uma galera muito tímida que acompanha a gente, que eu gosto de deixar muito claras as coisas. Vamos lá. Muralismo é a pintura em grandes superfícies. Isso. O lettering São é uma murais. arte específica. Isso, o lettering, a gente se apropria das palavras para criar artes, né, ilustrações que podem ser ou não usadas em murais, entendeu? Então a gente consegue aplicar o lettering, por exemplo, numa camisa. Eu tô aqui, ó, isso aqui é o que fiz para ir no show do Coldplay, inclusive, com uma letra deles. E aí, o lettering, ele te dá N possibilidades, assim, sabe? Você consegue trabalhar em camisa, em arte digital para empresas, enfim, produzir conteúdo. Você consegue ilustrar, fazer ilustrações de livros, ilustrações de quadrinhos. Eu gosto muito dessa área também, eu tenho me descoberto, aliás, nessa área. Então, tô gostando bastante de explorar tudo que o lettering ele proporciona. Mas o muralismo é o que mais me pega, assim, que eu gosto mais, assim, eu acho muito maneiro. Então no lettering, Aham. você consegue criar, por exemplo, um design único para uma determinada empresa? Sim, por exemplo, sim. para criar um branding ou algo do Sim, tipo? consigo criar uma fonte, um tipo de fonte, acrescentar ilustrações ali no meio daquela arte, daquelas palavras. Sei lá, dá pra brincar. O lettering, ele é assim, muito... Você se solta ali e vai. Você pode criar qualquer coisa que você quiser a partir do lettering. Há tempo atrás, eu fazia produzia azulejo, tudo ali com lettering ou com ilustrações. Então, assim, vai muito do artista ele se descobrir e identificar em qual superfície ele vai gostar mais, assim. O lettering dá pra ser aplicado em praticamente tudo. Eu acho que todo mundo precisa do lettering. Eu acho que o mercado da esquina, para escrever alguma coisa, se ele quisesse contratar um cara que faz o lettering, ele poderia ser contratado, poderia fazer aquele trabalho com êxito, sabe? E o lettering, ele tá vindo aí com tudo, assim. Eu acho, quando eu comecei, tinha poucas pessoas fazendo, né? Foi lá em 2015. Hoje em dia, você já vê uma galera aí no Instagram, na internet, fazendo lettering. Curso de lettering pra cá, curso de lettering pra lá. Tá virando, tipo, a tatuagem. Tatuagem, a gente... Há tempos atrás, eram poucas pessoas que faziam tatuagem, né? Hoje em dia, já tem vários tatuadores aí. Então, eu acredito que o lettering, ele veio pra ficar e pra transformar, realmente. Ah, que maneiro. Veio pra transformar. Você fez algum curso já de lettering? Olha, eu não fiz curso. Não fiz mas curso, a autoridade só de 8 anos aí... Foi muito na prática ali, foi muito na tentativa e erro, ver fontes, tentar forçar a mente para criar uma fonte própria. Assim, foi muito, muito de experimentação, na verdade. Foi bem natural. As letras eu que mesmo desenvolvi. Claro que a gente vê inspirações o tempo todo, né? Nenhum artista ele produz nada sozinho. A gente precisa ter uma referência, alguma coisa ali para olhar, para dar um gatilho na gente, mas a arte, assim, vai sendo muito natural, vai fluindo muito natural. Tu falou de criar fonte. Você já criou fonte sob encomenda? Tipo... Não, ainda não. Fala assim, ó, cria o A, o B, ou C, tipo, igual que Não. a gente usa no Não, design, ainda não. algo assim? Eu procuro sempre deixar... essa logo, por exemplo, eu que fiz. Então, eu procuro uma letra ali que eu acho que vai me identificar e eu passo a usar ela nos meus trabalhos pra, tipo, ficar, caramba, esse trabalho aqui é do Gabriel. Entendi. Então, eu vou me apropriando de elementos, adornos, né? Que vão trazer também essa identidade, que vão trazer essa questão. E as fontes eu vou desenvolvendo, vou vendo, vou... aumentando, né? Vou dilatando as letras, vou brincando. É uma brincadeira bem legal, assim. Mas o que levou a entrar assim pro mundo da arte? Porque você falou que que tá há 8 anos e é mais tempo do que se formar em uma faculdade, e você já se formou numa faculdade? Já. Sou arquiteto, me formei ano passado, só que não deu tempo de exercer, assim. Então você migrava, né? Isso, eu sempre tive que intercalar a arquitetura com o que eu já fazia, né? Porque eu comecei com 15 anos a trabalhar, a pegar encomenda. Era coisa pequena, era quadrinho que eu fazia,
era painel que eu fazia. Então, assim, eu comecei aí no ensino médio já. E aí, quando eu faço 18 anos, entro na faculdade, né? Aí a minha vida vira uma loucura, porque a faculdade de arquitetura não é fácil. A gente precisa tá dedicado ali 100% àquilo, precisa dedicar tempo, né? Os trabalhos, é uma gama de trabalhos enormes que o curso de arquitetura dá. E aí eu sempre tive que me conciliar. Só que voltando à sua pergunta, como que eu comecei, né? Acho que a gente tem que voltar um pouquinho lá na história. E eu sou natural de Vitória, talvez vocês tenham percebido um leve sotaque aí, não sei. Um pouquinho. Eu moro aqui em Cachoeiras há 10 anos? 10 anos. 2013. 2023, 10 anos. Bastante tempo. Eu moro aqui em Cachoeiras há 10 anos. E aí eu era de Vitória, né? E lá em Vitória, desde criança, eu sempre fui aquele aluno que os professores, enfim, os professores notavam em mim uma habilidade específica para o desenho, né? E eu sempre falo isso é muito essencial na nossa vida. Os professores, eles são os primeiros a perceberem em nós as nossas habilidades e com a metodologia, com a pedagogia, eles conseguem abordar a gente, despertar e falar com a família, falar, mãe, seu filho aqui... eu lembro até hoje, foi uma professora que falou pra minha mãe, mãe, seu filho, ele desenha muito bem, investe nele, coloca ele num curso. Aí, sabe, essas pequenas coisinhas eu lembro, assim, desde a infância. Então, eu sempre tive essa habilidade voltada pro desenho, pra arte. Pro desenho especificamente. Eu acho que isso aí que você falou é um pouco difícil de acontecer, mas é muito necessário. Essa Sim. questão que você falou que os professores são os primeiros a ver o talento ali, porque às vezes, sei lá, os pais estão muito ocupados. E o filho... Eu acho que é um trabalho conjunto, né? Da família, escola, estado. Então, tipo... eu sei que é difícil, mas talvez no meu lugar de privilégio, não sei, pra mim aconteceu, foi muito bom. E aí foi dessa forma. Aí minha mãe passou a investir em mim, na época a gente não tinha condições, né? Então ela me matriculou num projeto social, que é lá numa comunidade, lá de Vitória. Nesse projeto social eu fiz curso de artes plásticas, eu fiz curso de escultura, eu fiz curso de desenho propriamente, né? Então, assim, foi muito legal pra eu me descobrir. Eu me descobri ali, assim, com 7 anos por aí. Então E você aí... pegou um combo ali. Você não fez um curso específico de lettering? Não fiz um curso específico de lettering, mas a minha formação, por toda a minha vida, eu sempre fui fazendo esses cursinhos que davam pra fazer, né? Porque tem isso, a gente que é pobre, a gente tem que fazer o que a gente tem com o que a gente tem, entendeu? É igual... Com o que dá, né? E com o que dá, exatamente. Como é que aquele cara fala? Esqueci o nome dele. Ele fala, faça o melhor que você puder, nas condições que você puder. Condições melhores para fazer melhor ainda. Exato, é isso aí. E eu levo muito isso pra minha vida, porque foi literalmente assim que aconteceu, sabe? Fui me descobrindo em um projeto social, foi dando certo, fui ganhando visibilidade ali, né? E teve uma vez que eu participei de um prêmio na sede do governo do estado, lá do Espírito Santo. Concorri, né, na categoria desenho, ganhei, fui premiado e tal. Isso com 7 anos, então isso é muito legal de você contar, assim, de você falar e de você ter essa carga, né? E é uma coisa que vem de lá de trás. E aí eu fui me descobrindo e foi. E aí o Na Letra surge, depois a gente fala do Na Letra, né? Vamos chegar lá ainda. Eu ia perguntar como é que você descobriu que poderia transformar um hobby em profissão. Foi alguém te procurou falando, faz isso pra mim, eu te dou tanto. Eu até queria saber como é que foi Foi bem o seu natural. Primeiro cachê, assim, primeiro job, se você né? sabe cobrar, esse tipo Nossa, de coisa. Se você primeiro cachê, R$20. A gente... tipo isso. A gente não sabe. Eu começando gestão de redes sociais, primeiro cliente, R$200 no mês. É 30 isso. posts. É isso. Eu cobrando copy, eu nem dava o valor, mano. É bem isso, cara. Mas no início talvez seja até necessário, né? Pra gente perder a insegurança e tal. Pra gente saber o que tá fazendo. A gente ganhar um pé no chão também. A gente é quase que a gente tá ganhando pra aprender, querendo ou não. Com certeza. Você já sabe? Eu sempre falei que aqui a gente, tipo assim, todo mundo que começou a trabalhar aqui com a gente e tal, eu sempre falei isso, cara, tu
vai começar, sempre no começo, os primeiros 2, 3 anos, você tá ganhando pra aprender. Aham. Dá graças a Deus. É isso. Dá graças a Verdade. Deus. Se conseguir É uma sobreviver surra dessa que a gente grana, leva. então melhor ainda. É É isso. lucro, entendeu? Porque no começo, velho, É muito difícil. é puxado. É muito difícil. É puxado. E você não Empreender. acredita. Nossa, não, Às eu vezes até lembro- acredita, mas é eu difícil. lembro no meu começo mesmo, quando, tipo assim, eu fiz meu primeiro cursinho e tal. Aham. Eu pensava assim, cara, o cara tá falando em cobrar R$1.500. Eu ficava me coçando assim, falando assim, como é que eu vou cobrar Passou de 1.000, a 1.500 gente já... reais? Eu falo, meu Deus É. do céu, o cara vai É cobrar bem isso R$1.500 de um cliente. Nossa, R$1.500 eu vivo e É. sobra. Até parece. Nas minhas contas eu achava que Dá vivia nada. e sobrava. Hoje em Uns dia anos dá atrás, nada. talvez É. chegava perto, mas hoje as contas já dobram Não também. dá, O é. supermercado já tá o dobro do preço que eu gastava. Exato. Aí hoje em dia, o que? Aqui na V3 a gente tem uma dúzia de contratos desses, Uhum. ou mais. E É sobre empreender, porque isso. você é um empreendedor. Geralmente Sim, sim. é difícil cobrar também no início, porque quando a gente está prestando um serviço, por exemplo, a gente domina uma única habilidade. Aham. O empreendedor precisa ter uma soft skill ali, dominar Triplicar. outras habilidades para conseguir ter relacionamento, Exato. mostrar o real valor do seu trabalho, que Aham. às vezes a gente não sabe. Mas É. eu queria saber. E voltando à pergunta que eu esqueci. Voltei. Eu esqueci a pergunta. Voltando à pergunta. Que eu respondi a minha parte de Tô perdido. começar a empreender. Como isso que- se tornou um hobby. Como se- Como hobby se tornou virou profissão. um trabalho, né? Cara, foi bem natural esse processo, assim. Desde, né, contei a história lá desde criança e tal. E aí eu venho pra Cachoeiras de Macacu, esse lugar que me acolheu aí tão bem. Foi aqui que eu comecei, eu tenho orgulho de falar isso. E aí foi assim, eu continuava a desenhar, né, na escola, fazia de brincadeira. Nunca acreditava que aquilo ali poderia ser um trabalho ou ganhar dinheiro com aquilo. E aí teve um belo dia que uma prima minha me pediu para fazer um painel para o aniversário dela. Aí eu fiz esse painel. E aí ela amou, ela adorou. Ela falou, cara, ficou muito bom, o próximo você faz e posta, sei lá, fala que você tá fazendo e vende, cobra por isso. Aí eu, vou cobrar? Vou cobrar por isso? Aí eu olhava para aquilo com desdém, assim, mas foi justamente isso. Eu fiz o que ela falou, postei, e aí entra o Na Letra na minha vida, né? O Arte na Letra, que é a minha empresa hoje em dia, que quando eu crio o Instagram, perco medo de postar, de mostrar a minha arte pro mundo e jogo lá, tipo assim, e as artes nem eram tão boas assim, mas eu simplesmente joguei. E aí, quando eu jogo aquelas artes e posto no Instagram, faço perfil, e tenho essa brilhante ideia do nome, né, Na Letra. Por que Na Letra? Na Letra porque o lettering é isso, a arte em letras. Então, ficou Arte na Letra. E aí, já ficou o nome, já foi o nome, já foi as postagens. E, cara, quando eu vi, tava na época, lá em 2015, né? Tava naquela época do auge daquelas letras no fundo preto, chamados chalkboards. Né? Esses painéis escritos tipo, em giz. Isso, era mais em giz. Então, eu comecei, assim, através dos chalkboards. E aí, eu fiz para aniversário. Cara, não deu outra. Eu postei, já teve gente pedindo. Uma parede dessa daqui, você fazia uma festa, né? Pô, faço. É comigo mesmo. Eu queria imaginar que era, cara. E aí, ó, indireto aqui. Pode complementar. Não, mas aí foi muito assim, cara, que aconteceu. E aí eu postei, foi dando certo. O próximo, aí realmente o primeiro cliente chegou, né? Tipo assim, oi, quero fazer essas letras aí, quanto você cobra? Aí eu, Meu Deus. puta merda. E agora? O que eu faço? Será que 20 reais vai ser muito? A primeira precificação. Pois cobrei R$20 num negócio de 1,50 m, assim, enorme. Ai, mas aí acontece, aí foi legal, assim, e fui me descobrindo, fui postando, fui perdendo medo. Aí lá no começo eu comecei a fazer quadrinhos, né? Comecei em superfícies pequenas, né? Apesar do painel ser grande, mas no início eu tava muito focado em fazer quadrinho. E aí fazia esses quadrinhos com essas letras, fazia plaquinha de porta. Eu fui descobrindo, assim, que dava pra fazer coisas legais em superfícies como madeira, o quadro eu usava tela. Então fui
fui descobrindo assim e fui começando. Assim, aí joguei, fui jogando na internet e foi dando certo. E quando eu vi, na letra virou um negócio aí. Então, Essa foi questão bem essa interessante. questão de superfície, tem algumas que são mais difíceis, mais fáceis pra você, que você tem mais habitual. Como é que funciona? Eu também ia perguntar a questão das coisas que você pinta. Se é Pincel, lápis, material. pincel, Aham. giz, é tudo? Posso fazer de tudo, mas geralmente eu faço com marcadores permanentes ou tinta acrílica. Então é tudo permanente. Não, a pessoa acha, que legal que o seu trabalho é giz, sempre me perguntam, mas raramente eu faço alguma coisa com giz. Nossa, eu lembro até porque o giz daquela apaga. canetinha posca. Não tem Isso, a canetinha- posca, faço Pô, muito com a... canetinha cara. Cara, Canetinha cara. sofro, dou muito dinheiro pra essa marca. Nossa. E aí foi assim, fui descobrindo, fui fazendo essas coisinhas pequenas. Daqui a pouco fui pras paredes, aí me identifiquei muito com as paredes, porque essas multisuperfícies, né, tecido, por exemplo, tecido é um material extremamente complicado de trabalhar. Ele absorve muita É tinta. verdade. Então, você tem que ter uma técnica ali específica e o material também tem que ser outro. Então, cada coisa eu fui pesquisando, fui fazendo essa pesquisa. Pro tecido tem que ser tinta de tecido. Pra madeira tem que ser tinta esmalte com alguma coisa à base d'água. Ou pro ferro, alguma coisa à base de óleo. Então, tipo, fui fazendo essa pesquisa. E aí fui dominando a materialidade, fui me aprimorando. Só que eu me apaixonei mesmo pelo muralismo, como eu falei. E aí eu consigo hoje fazer um mural com tinta acrílica e os marcadores, né, permanentes da Posca, enfim. E aí é até bem legal. Me identifiquei mais com o mural. Como que são os desafios como empreendedor? Assim, o que você vê que mudou depois que você decidiu transformar no negócio? Sim, esses 3 anos, assim, foram... Eu não esperava, assim, o que aconteceu, sabe? Na letra começou, né, miudinho lá, plaquinha, quadrinho, pá. Quando eu fui... Foi um artesanato mesmo, coisa manual. Quando eu fui pras paredes e fui me descobrindo ali, fui vendo que eu posso fazer, sei lá, uma pessoa na parede. Quando eu fui percebendo isso, aí que foi o pulo do gato. E eu fui postando, né? Sim. Então, foi bem legal, porque hoje em dia a maior parte dos meus clientes são comerciais. Então, empresas, né? Empresas me contratam geralmente para fazer parede da sala, o mural da empresa. Então, tem sido bem legal essa descoberta. E aí, nesses 3 últimos anos aí, eu fui notado por grandes empresas. Sei lá, comecei com a Ambev. Daqui a pouco, quando eu vi, eu tava no estúdio da Record, pintando. Daqui a pouco, quando eu vi, eu tava no aeroporto Santos Dumont. O shopping da Vogue também já me chamou. Então, tipo, caraca, eu não esperava, não imaginava isso. E foi fluindo, assim, a coisa. E hoje em dia eu vivo de arte. Eu existo, pago as minhas contas através da arte, através do muralismo. E o desafio maior é esse. É você captar os clientes, você ter uma boa visibilidade, né? Porque hoje em dia a gente trabalha com Instagram. Eu, pelo menos, trabalho muito com Instagram. Você tem que produzir conteúdo sempre, senão o engajamento cai. E aí você tem que estar sempre ali disposto para aquilo, investindo, pagando, né? Para ser divulgado. Então, o meu maior desafio hoje é captar as empresas, os clientes, eles me acharem pelo Instagram. Entendi. Então, acho que eu posso citar esse como o meu maior desafio hoje, assim, essa captação. Que às vezes, sei lá, agora mesmo apareceu um trabalho lá em Rio das Ostras. Como essa pessoa me achou? No Instagram. Sim. E aí eu sempre pergunto, né? Oi, como você me achou? Eu te achei por hashtag. Aí eu fico, caramba, que legal. Tu procurou o quê? Eu procurei lettering, arte em parede. Aí, bum, achei seu trabalho, gostei. Então, tipo, caraca, isso é muito louco, né? Pensar que anos atrás, se fosse, tipo, na década passada, isso não seria possível. Essa captação toda. Chegou na fase boa, pelo menos estão te procurando, sabe? Estão me procurando. As pessoas estão buscando também. Isso já é uma coisa interessante. Mas tudo porque a gente perde o medo, né? A gente tem que perder o medo e tem que meter a cara mesmo. Só na prática. Eu e meu pai, a gente fala muito sobre acreditar.
Aham. Tem hora que a gente, quando tá no comecinho, a gente não acredita Sim, que a gente vai dar certo. não acredito. Aí tem uma frase que tem um vídeo que até tá viralizando esses dias. Aham. Assim, e se der certo? E se der certo, Já parou pra pensar? E se der certo? É. Então, cara, fecha o olho, vai, né? Não, é bem isso. Né? Eu tento incentivar todo mundo Aham. que é jovem, ou que não é jovem também, Sim, mas sim. tipo, todo mundo que tá empreendendo, tentando empreender, fazer alguma coisa, porque, cara, se É. der certo, tá aí. E se você tem uma habilidade, se você tem um serviço, alguma coisa que você possa oferecer para o mundo, ofereça, faça. Ainda que, não é legal ainda, sabe? Não tô no meu melhor traço ainda, não tô no meu melhor momento para fazer isso. Faça, apenas faça, Às vezes apenas jogue, porque o resto acontece, é impressionante. Quando você se propõe a ser de verdade, a ser quem você é, a mostrar o que você pode oferecer para o mundo, cara, as coisas simplesmente acontecem. A vida retribui e trabalhos chegam, oportunidades aparecem, tudo porque você se propôs a viver aquilo ali, acreditou naquilo ali. Então é muito interessante. E viver de arte assim, é uma loucura, porque você é totalmente fora ali do sistema, você é totalmente fora da CLT, fora porra, você ganhar dinheiro com você mesmo, assim, você é seu patrão, você é seu empregado, você é tudo. Então, você tem que ter um controle, assim, também. E é isso, não desistir, porque no início eu sei que dá essa vontade, mas... De vez em quando. de vez em quando sempre dá. O que te fez não desistir? Tá vendo? Cara, o que não me faz desistir O que te faz não desistir? é a ânsia que eu tenho dentro de mim de sempre querer melhorar. Porque eu, pelo menos enquanto artista, eu acredito que eu tô me descobrindo agora. Enquanto, assim, em questão de traço, em questão de, caramba, tô gostando do meu trabalho. Mas ainda não tô satisfeito. Até isso que eu ia perguntar, tu acha que o perfeccionismo já te atrapalhou em algum momento? Demais. Eu sou perfeccionista demais, em tudo na minha vida. Porque é uma arte difícil de fazer. A gente tem que ser... E assim, é bom e também é ruim, né? Eu aprendi a controlar o perfeccionismo. Mediar, né? Mediar ele, porque às vezes eu deixo de viver porque algo não tá muito bom ainda. Acho que a verdade é que sempre vai dar pra melhorar e não vai ter muito o que fazer. Sim. E é isso que essa ânsia de sempre melhorar, sempre querer evoluir, é o que não me deixa desistir, Mas porque eu sei lá, ainda quero trabalhar com muita coisa na arte. Eu já, como eu falei, já fiz curso até de escultura. Então eu gosto de esculpir mesmo, eu gosto de modelagem, tem até algumas coisas, algumas produções lá em casa. Então tem tanta coisa que eu quero descobrir, pintura em tela, por exemplo. Quero tanto, sei lá, pintar retrato, pegar o Igor aqui e ficar desenhando assim. Quero tanto fazer um curso disso, quero tanto, sei lá, quero ver o que há aí pra fazer, sabe? Então essa ânsia sempre me deixa naquela busca de achar o artista que há dentro de mim, entendeu? Então eu acho que eu sou múltiplo, eu não me limito só ao lettering mais, né? Eu comecei com lettering, sim, mas hoje em dia eu vou para um caminho muito da ilustração também, eu gosto de ilustrar pessoas, eu gosto de ilustrar paisagens, então é muito louco assim você se descobrir na arte, né? Você se propõe a várias coisas e eu tô aí. Eu acho que isso aí é muito legal e até difícil de encontrar nas pessoas, que às vezes a galera coloca aquele negócio que o cavalo usa, assim, sabe? E fica muito em uma coisa só e acaba querendo explorar novidades, conhecer coisas novas, aprender cada vez mais. Eu tenho uma sede insaciável dentro de mim. E nessa... Acho que pela evolução é essencial, cara. É essencial. Eu ia perguntar, e nessa tua jornada aí, que tu já pintou Ambev, Shopping, não foi? O Shopping da Vogue. Como é que foi? Já encontrou outros artistas? Sim. Inclusive, essa oportunidade do Shopping da Vogue, do Santos Dumont, é um coletivo de artistas que eu faço parte, que a gente sempre vai lá e faz alguma intervenção nesses lugares. Então, eu tenho um grupo, né? É um grupo Isso, é um grupo feito mesmo? Isso, é um grupo lá de artistas cariocas, então eu não sou carioca, mas eu tô lá metido. Mas o importante é estar lá. E aí
é sempre importante, né? A gente tem que ter essas relações. Cara, se falar que tem outro artista aqui em Cachoeiras, eu falo, onde? Cadê? Já quero conhecer. Tipo, não dá pra ter rivalidade, não dá pra ter, sabe, concorrente. Eu não gosto nem dessa palavra. Porque cada artista, ele produz aquilo que ele sente, entendeu? Aquilo que... O traço não vai ser igual ao meu, o traço dela não vai ser igual ao dele. Então, assim, não existe concorrente na arte. As pessoas podem trabalhar com a mesma coisa. Alguém pode trabalhar com lettering também, mas não vai ser igual. E é isso que é legal, entendeu? É isso que torna a arte ela tão rica, né? Porque cada um vai interpretá-la de uma forma. Então, apesar de ter estilos semelhantes, sempre vai ter um toque de individualidade ali em cada pessoa. Verdade. É aquilo, né? Não existe concorrente na arte. Né? Eu sempre falo, sempre deixo bem claro isso, assim. Mas, assim, fora do seu grupo, do pessoal, assim, tu já encontrou algum artista que, sei lá, tu percebeu que era um pouco metido? Sempre tipo? tem. Não precisa estar nomes, não. Não sempre precisa. tem, ainda mais artista, né? Artista tem um egozinho lá, né? Mas eu tenho muito pé no chão, assim. Quando eu me esbarro com uma pessoa dessa, eu já fico, é uma lição pra eu não ser igual. Então, tenho um pezinho no chão, assim, em relação a isso. Sobre clientes, tu é daqui de Cachoeiras e falou que um cliente lá de Rio das Ostras, né? Te procurou através de uma hashtag no Instagram e tal. Isso. Quando ele te pede assim um trabalho, como é que funciona? Ele banca o custo para você ir? Porque é longe. Sim. Eu avalio várias questões no meu orçamento, né? Isso para arte em parede. Eu avalio o tamanho da parede, o lugar, né, que vai ser feita essa pintura, porque eu preciso saber como eu vou chegar nesse lugar, se tem ônibus, se dá para chegar, enfim. Avalio essas questões de localização e peço uma foto também do espaço, porque geralmente não dá para ir nos lugares, né? Porque como que eu vou lá em Rio das Ostras só fazer um orçamento? Só para tirar uma medida e tirar uma foto. Então eu peço que os clientes me mandem medida, foto e mais ou menos uma ideia ali do que ele pensa em fazer. Agora tá tão legal que as pessoas já pegam uma foto do meu perfil, mano, Gabriel, eu quero fazer essa arte aqui que você fez. Entendi. Então, quando a pessoa usa a minha foto como referência, eu já fico assim, caramba, acho que eu tô chegando lá, acho que tá dando certo. Porque eu peço também a referência, entendeu? Eu peço sempre uma arte que a pessoa tenha visto em algum lugar como referência, para eu ter noção do que ela tá querendo fazer, o que ela precisa ali para aquele espaço dela. Então, é uma das coisas legais, assim, que tem acontecido. E aí, é meio que assim, eu faço esse contato, né, de orçamento, mando esse orçamento, mando em PDF, aprendi, isso aí é dica de empreendedorismo. A gente manda tudo em PDF, bonitinho, o nome da empresa, CNPJ, contrato, tem tudo isso. Então, a gente é artista, mas a gente procura também ser certinho ali. É o lado empreendedor. Exato. Sabendo, tipo assim, processo não, e é uma coisa. E fica uma coisa coisa importante, uma coisa séria também. Porque até então, né? eu comecei muito. Até porque eu comecei muito novo. Eu aprendi a ser assim, a me impor. Porque as pessoas olhavam pra mim com 19 anos, eu na Ambev pintando com 19 anos, as pessoas não me davam moral. E aí eu ficava, não. 19 anos eu tava pintando na Ambev e eu ficava, não vou deixar pisarem em mim, não. Aí eu fazia postura, né? Ficava assim, mas fazia tudo certinho, emitia nota fiscal, tudo direitinho. Então a gente tem que se aprimorar, aprimorar as nossas técnicas também, porque isso é importante pra gente. Senão ninguém vai respeitar a gente, infelizmente, né? Mas é verdade. É importante a gente... É uma coisa que aqui na V3 a gente começou a melhorar muito no último ano e agora nesse ano também bastante. Que são processos internos ali, coisas quadradinhas. O cara vai fazer uma reunião com a empresa, ele vai ter uma reunião de um tipo, aí ele vai querer fechar, ele vai ter a segunda reunião do segundo tipo, o segundo padrão de reunião. Aí ele, beleza, ele fechou. Igual aconteceu... Hoje eu fechei com um cliente que a gente está seguindo um procedimento bem corretinho. Ele teve a reunião, decidiu que ia fechar, contratou a sócia. A sócia foi, bateu o aval dela também, para confirmar. Aí a gente foram 2 bate-papos de uma primeira reunião, depois agora amanhã tem a reunião de onboarding do cliente, que aí ele assina o contrato, faz o pagamento
E aí sim começa toda a burocracia Sim. interna pra gente Isso é saber muito tudo importante. do cara. Aí a gente tem que pegar toda a vida do cara dentro do nosso relatório, aí tem um formulário que a gente vai preencher. Tudo que a gente precisa saber do cara, faz depois um documento final e aí sim ele vira cliente. Sim. Porque, tipo, Eu acho que é uma coisa que essa seriedade, quando a gente passa pro cara, explica, ó, Sim. você vai ter isso primeiro, aí você vai assinar o contrato, Você vai explica, pagar, né, o processo pra pessoa. e aí começa. E comigo acontece Uma coisa muito da interessante. pessoa querer... Desculpa. Não, pode falar. Acontece muito da pessoa querer, tipo, já me manda uma referência, eu quero isso aqui. Aí o artista, né, enfim, tem que educar esse cliente a falar, olha, isso aqui eu não faço. Agora, se você quiser tratar isso aqui como uma referência de projeto, eu posso seguir mais ou menos essa linha e criar a partir do meu modo. Entendeu? Sim. Então, isso é algo que o artista ele tem que fazer o tempo todo. Estabelecer essa relação entre referência, né, de arte e cópia, porque, cara, não dá pra copiar. Sim. Hoje em dia a gente vive num mundo aí que não é terra de ninguém, a internet não é terra de ninguém. Então, produzam coisas autorais, até porque é crime, né, copiar. Então, é bem por aí. Eu fui num lugar com meu pai e minha tia. Foi ali perto do... onde vende um montão de lingerie ali em Nova Friburgo. Minha tia foi tirar uma foto da casinha de um pássaro. A mulher da loja, não pode não. Porque essa casinha tem um design único. Aí eu nem acreditei, mas... Nossa. Eu fiquei surpresa até. Mas Falou, o autor que fez isso. Tem um designer ali que deve assim. produzir aquilo. Não sei se é verdade ou não, mas... vai muito da ética, né? Igual o móvel, cara. Tem móveis do Roberto. A gente tem um cliente que a gente tava falando agora um pouquinho de antiguidade, que, pô, você vê lá a cadeira toda personalizada, diferente. Você fala assim, cara, essa cadeira é sensacional. Aí você pergunta, pô, por que essa cadeira é diferente? Por que você tem esse valor diferenciado? Aí conta que tem um designer tal que fez a cadeira, tem toda é assinada uma por história, tal. tem assinatura, tem algumas coisas que tem certificado de originalidade, que o cara fez à mão, aquilo. Exato. Aí você vai ver totalmente diferente. Se alguém pega e copia, acabou o valor daquela, perdeu aquela necessidade que aquela peça tinha. Uma coisa que pode dar certo, talvez, eu não sei se já tem, é criar tipo um formulário. Por exemplo, qual a superfície que vai ser pintada, como que ela quer, e coloque arquivos embaixo de referência. Eu tô me aprimorando. Porque eu acho que tudo isso deve fazer digitando mesmo, né, tirando dúvidas. Geralmente é. Tudo isso você foi desenvolvendo sozinho? Aprendendo? Não, eu tenho ajuda. Ou foi... Ninguém faz nada sozinho. Aí já entra a família aí que me ajuda muito, a minha irmã. Me ajuda pra caramba nessa parte burocrática, emitir nota, a parte financeira, né? A minha irmã fica. Então a gente tá junto aí nessa. Dá uma paz, né? Quando tem alguém pra resolver esses problemas burocráticos aí. E assim, aí sobra tempo pra mim, né? Pra eu criar, pra eu ficar de cabeça leve, porque o meu trabalho ele exige assim uma mentalidade em dia. Então é bem por aí. Esses dias eu tava batendo um papo com a Tarsila, que a gente, tipo, quando a gente tá prestando serviço, a gente tem que ter uma criatividade em alguns processos, em algumas etapas do nosso processo tem criatividade. Em outras não, outras são performance, né? Principalmente na parte que eu faço, que é o tráfego pago, é performance. Ali tem uma estrutura de como fazer as coisas e a gente trabalha para performar. Então não é muito criativo de início, né? Aí, o que a gente tava falando? Cara, a gente precisa ter o ócio criativo. Que é aquela coisa assim... Sim. O erro do empreendedor é apenas trabalhar. O erro do empreendedor... É mesmo. Eu lembro que eu vi isso em algum canto. E leu bem, tipo, porque, tipo, a gente precisa ter um tempo ali pra, tipo, vou pensar no negócio, vou pensar na arte, vou pensar no design, no vídeo. E esses dias, cara, eu tava conversando com um cara que é marceneiro das antigas, assim, ele é marceneiro há uns 40 e tantos anos, que ele tava comentando. Ele tem 60 anos, então, tipo assim, desde novinho, ele é marceneiro. E ele falou assim, cara, quanto mais tempo você passa olhando o que você tem que fazer, menos tempo você passa fazendo. Sim. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, um cara tão humilde assim, tão
tão fora desse mercado de Mas empreendedorismo é e isso. tal. Ele com a clareza muito boa Uhum. de execução, de serviço, de como pensar. Uhum. Eu achei sensacional. Tu acha que é muito difícil conseguir cliente aqui em Cachoeira de Macacu? Olha, até que não. Até que não, mas eu percebo que é diferente, assim. Mas a questão de... como é que eu vou dizer? O tamanho do trabalho. Sim. Porque eu não sei o que você fez lá no aeroporto, lá na Ambev, proporcionalmente tá lá pra baixo sai mais assim, em questão de tamanho, em questão de sei lá. Bem isso mesmo. Aqui eu acho que não tem assim uma empresa que vai me contratar, sei lá, pra fazer um mega paredão, assim, talvez, não sei. Ou tenha, né? A gente não pode falar assim, né? Uhum. Mas eu percebo que lá pra baixo a galera é mais voltada, né, pra arte e tal. Então, tem sim uma certa diferença. Mas viver de arte em Cachoeiras, eu sou muito grato a esse lugar porque, como eu disse, eu comecei a fazer arte aqui. Então, até hoje, cara, eu tenho meus clientes, eu tenho, né, pessoas que gostam, que curtem, acompanham. E a maioria, inclusive, são daqui de Cachoeiras. Então, assim, é muito natural. Só acontece, assim. Raramente falta trabalho aqui também. Então, é bem legal. Tem épocas do ano que tu consegue vender mais? Por exemplo, em final do ano Páscoa, ótimo. Natal é bom. E Nossa. temáticas as Natal. coisas? Ou Temática, tudo que é temático. Tudo temático. Né, eu faço vitrines também. É mais uma superfície, né? Vidros. Vidro. Faço arte em vitrines, então no final do ano todo mundo faz aquelas vitrines natalinas, né? Sim. Os mercados aí, as lojas. Mas no vidro não é com tinta permanente, não, né? No vidro é com a posca também, mas depois sai, depois sai com álcool, alguma coisa assim. Mas é bem legal. Eu fiquei pensando aqui, tipo, nos vieses que são utilizados, os designs que você faz. Por exemplo, a empresa tem a parte natalina, que é marketing, basicamente. Sim. É pensado para publicidade. Quais são os outros caminhos que você vê assim a empresa fazendo? Você vê empresas tipo pensando só em questão de construir um ambiente mais agradável? Você vê sempre marketing? Como Sim. que é essa divisão de coisas? É bem dividido. É bem dividido isso aí. Na verdade, eu acabo pegando de tudo, né? Uhum. Até porque eu produzo logomarca também, faço identidade visual. Inclusive, a gente então, tem que temos que conversar da pouco. nossa. Tô fazendo arte aí pro Podcachu, hein? Tá ficando bacana. E aí fica bem dividido, cara. Tem muita empresa que tem o interesse de me contratar só para decorar aquele espaço, né? Gabriel, pensa aí. E isso que eu falo, nada em vão, né? A minha formação em arquitetura, ela me dá muito essa visão de espaço, essa escala, essa noção, assim, de olhar um espaço como um todo, para não achar que fica tão bruto alguma coisa ali e que vai combinar com isso aqui. Então, a minha formação, ela deu base também para o que eu faço. Entendi. E aí, fica bem dividido nos trabalhos, assim. Pego em questão para marketing também. Quero fazer um folder de uma divulgação para tal marca. Faço arte digital. Quero decorar o espaço. Faço arte na parede. Quero, sei lá, uma arte temporária aqui. Faço arte na vitrine. Entendi. Então, cara, eu me jogo em tudo, assim. Já teve alguma arte que você fez que foi além do trabalho? Por exemplo, teve um peso emocional muito grande pro cliente? Várias. Nossa, quando eu desenho pessoas, então... Como é que funciona? Te manda uma foto, tu consegue fazer Isso, o traço? Eu peço uma foto, né? Peço que a foto esteja em qualidade, né? Luz e sombra, pelo menos. Não é toda foto que eu consigo desenhar, eu explico isso ao cliente, né? Gente, não sou uma máquina, então peguem leve com o artista, manda uma foto boa pra mim. E aí eu pego essa foto, consigo ilustrar ela. E teve um caso, assim, especial, que foi uma mãe que perdeu um filho, perdeu um bebê, assim. E aí ela me procurou, querendo ilustrar a única foto que ela tinha dele também. A única foto? E aí ela me mandou essa foto e eu fiz ele com
uma asinha de anjo. E, cara, quando eu mando essa arte pra essa mãe, ela me manda áudio, chorando. E, tipo, eu fico todo arrepiado, só de falar, sempre eu fico, né? Porque, cara, é impressionante como o nosso trabalho, o que a gente faz, pode tocar a vida de outra pessoa, sabe? E isso é uma coisa que me dá um gás, assim, de certa forma. Porque eu fico grato de poder ser essa pessoa que consegue pegar uma ideia que está na cabeça ali do cliente, colocar visível aqui no papel ou na arte digital e ainda causar emoção. Então, isso pra mim, assim, na hora eu falei, cara, não precisa nem me pagar mais, deixa isso aí, porque foi bem emocionante, assim, real. E aí, já aconteceu outras vezes também de pessoa, geralmente grávida, cara, grávida, eu choro também com as grávidas, porque elas estão com a emoção ali, a flor da pele, sim. Aí vou lá, faço o quartinho, pinto o quartinho dela, daqui a pouco chora, desaba, eu fico, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Você consegue eternizar um momento, né? Sim, e a gente cria memórias, né? Mais exatamente. do que isso, a gente cria valor naquilo ali. Você pegar um espaço e ressignificar ele, e tornar ele memorável, né? Uma criança que cresceu olhando, sei lá, para uma baleia na parede. Cara, ela vai, sei lá, sonhar com essa baleia. Ela vai criar uma memória afetiva nela que nada vai tirar, entendeu? Eu lembro que eu nunca esqueci um lençol que eu tinha com uns ursinhos, assim, pintados. Então, tipo, é uma coisa boba, sabe? Que a gente não olha tanto, não dá tanto valor. Mas a gente registra, a gente tem essa memória afetiva. Você falou isso agora, eu lembrei. Eu tinha uma almofadinha azulzinha. Sim. Com os números e ela era meio que desenhada com os números com os bonequinhos assim. Sim. E aí tu falou disso, eu me lembrei agora. Sim, e quando eu me descobri como artista, né, eu tive esse choque assim de pensar, caramba, o mundo ele precisa da gente. Porque você olha por aí nas ruas, cara, tudo é arte, tudo tem uma arte ali feita, tudo tem alguém que pensou naquilo ali e há demanda, entendeu? Há demanda para nós artistas. Quando eu comecei, me falavam, Gabriel, você vai passar fome, vai viver de arte, vai passar fome. Né? O pessoal fala assim. E cara, isso é muito falado. Eu fico só quietinho, né? Tá bom, beleza, valeu. E aí, cara, é bizarro como as coisas fluem, né, pra gente e o mundo ele precisa de nós. Porque parando para pensar hoje em dia, por que eu não segui ainda na arquitetura? Também estou muito novo, né? Talvez eu siga. Quantos arquitetos se formam aí todos os anos? Né? Milhares, vários, assim, em sequência, como se fosse uma cadeia de produção, linha de produção ali. Agora, quantos artistas tem por aí? Quantos artistas tem aqui no município? Quantos artistas a gente dá valor e que produzem muito bem e que mereciam, sei lá, tá milionários aí, sabe? Então, há uma demanda pra gente. Quando eu entendi isso e passei a valorizar o meu trabalho, passei a encarar ele com valor mesmo, valor de dinheiro, tô falando de dinheiro, tô falando de valor emotivo mesmo, valor de importância. Meu trabalho, ele oferece uma coisa para você, ele oferece um retorno positivo para você. Um estabelecimento que me contrata para pintar uma parede, aquela parede vai ficar ali, as pessoas vão tirar foto, cara, toda foto que postarem vão saber que essa parede fica no restaurante tal. Sim. Então, olha a importância no mundo de hoje, né? Isso é legal. Que uma arte que seja possa dar para um estabelecimento. Sim. Então, quando eu passei a valorizar isso aí, entender que não, eu ofereço alguma coisa que pode ajudar a galera aí, e que tem demanda. Tem demanda. Em Cachoeiras, em onde for. Vira um ponto de retorno por conta da empresa. Vira. Sim, igual desenhos de asas, desenhos de sim, essas artes instagramáveis, né? Instagramáveis. Tem um restaurante, cara. Eu não aguento esse termo, mas enfim. Pegou. A gente usa. Alguém inventou. Alguém inventou, pegou. E tipo assim, tem um restaurante que tem um espelho em Friburgo, eu não sei onde é ainda. Uhum. Tá escrito assim, mal feito feito.
Eu acho que é em neon que tá escrito. Só que, É tipo uma assim, coisinha- Mal Feito Feito é do filme do Harry Potter. Harry Potter. Então, tipo assim, eu já fiquei pensando, cara, deve ter um monte de coisa, um monte de menção a Harry Potter no restaurante, já tô com vontade de ir. É, E, tipo, Top. eu iria lá, nunca que eu iria querer ir lá, porque eu não faço ideia de onde seja, não conheço. aham. Mas aí eu vi a foto de alguém, peguei a localização, salvei Aham, e depois eu vou lá. já chama atenção, já, Provavelmente vou gastar uma grana lá. já gera valor. O cara vai ganhar dinheiro É. e com o trabalho que foi feito de um E hoje um em dia tá artista muito na YouTube moda diferente essas também. coisas temáticas, né? É, sempre sai bastante, assim. Sim, eu me amarro nesse É trabalho. muito legal. Tu tinha comentado que existem diversos artistas e a gente vê diversas artes, por exemplo, na rua mesmo. Eu ia perguntar o que tu acha em relação ao grafite e a pichação. A polêmica, momento polêmica. Estão Olha, usando os muros, né, cara? É, Não olha, são moralistas, é um tema um pouco polêmico, né, de se falar, Uhum. porque eu, primeiramente, não picharia, né? Uhum. A pichação no Brasil, ela é crime, ela é reconhecida, né, pelo Código Penal como crime. Então, só por aí eu já matei. Então, tipo, não picharia. Agora, o que é pichação? Pichação, é importante a gente diferenciar a pichação do grafite, né? Pichação é aqueles símbolos que a gente vê rabiscados na rua, geralmente prédios inteiros, né? Todos pichados ali com coisas que você nem entende. Mas nem sabe como é que o cara chegou lá. Nem sabe como o cara chegou lá para fazer aquilo. E no Brasil, especificamente, há uma espécie de... Não sei se gangue é a palavra certa, mas são grupos, né? Enfim, grupos de pichadores que se reúnem. E há uma disputa ali entre eles para ver quem preenche mais aquele espaço. Cara, eu não sabia dessa. E aí fica aquela competição na cidade, né? E aí fica aquela loucura, aquela poluição visual até na cidade e tal. Mas eu entendo a pichação como algo anterior, agora vem a polêmica, como algo anterior ao grafite, porque o grafite ele veio daí, entendeu? Um movimento que veio pós-pichação. Isso, porque o grafite, o grafite não, ele já é diferente, é uma arte que a pessoa está sendo paga para fazer, sei lá, o Cobra. O Cobra é Cobra, sensacional. poxa, ele está sendo pago para fazer, cederam aquele muro para ele, muro não, aquele prédio inteiro para ele, e aí ele vai e arrasa, faz aquela arte incrível, que todo mundo tira foto, todo mundo adora, mas assim, a pichação, ela é um movimento, sociologicamente falando, ela é um movimento de expressão, ela é um movimento natural da cidade, né, que a sociologia ela pode explicar melhor do que eu. Então, há expressão ali, né? E tudo que há expressão é arte? Fica aí a pergunta. Tu acha que tem gente que usa pra fazer, por exemplo, uma crítica social e tem Tem outras pessoas tem que só muita pichação aí lá no centro do Rio mesmo tem uma escrita assim, na chegada da ponte, vândalo é o governo. Caramba, um pichador escrever isso é algo sensacional. Eu acho que é isso que eles querem ousar o sistema. Acho que os pichadores eles querem desafiar o sistema, porque eles sabem que é crime. Pô, mas é um negócio que eu posso me expressar. Aí eu tenho a cidade, tem um muro aqui de bobeira. Vou lá, Espaço de visibilidade Tem um gigante. muro aqui de eu vou lá, vou pintar, mas, claro, há uma questão muito maior aí, né? Enfim, de gangues e coisa e tal, disputa por aquele território. Mas é uma expressão, é uma coisa da cidade. Eu, como arquiteto, eu não posso olhar para esse fenômeno social e, tipo, também julgar ele, sabe? Eu não faria, agora fica de cada um aí. Entendi. Bom, a minha opinião é meio lá nem cá, mas assim, eu compreendo a importância da pichação, porque o grafite ele só tomou as ruas, eu acho, por causa das pichações, entendeu? O Então, grafite eu acho... pode se considerar uma... Percebi que tem bem- um certo... Tipo assim, a pichação às vezes parece que ela vem desrespeitando alguns Sim. ambientes, ou tipo assim, desconsiderando que aquilo ali deveria se manter Aham. daquele jeito. Mas quando tem o grafite, você vê que a pichação não toma aquele espaço. Sim. E eu acho isso bacana, que tem também
Por mais que tenha respeito a parte ali. do crime, tem a parte do respeito, Aham. né? Então, tipo assim, até o É. pichador ele tem uma certa compaixão com outro artista que É, se eu acho- dedicou a fazer alguma coisa Sim, ali. eu acho que condenar não é a palavra mais certa, mas eu acho que instruir ou, tipo, compreender esse fenômeno social seja o melhor caminho, assim. Você estudar, você ver o porquê daquilo ali. Então, acho que vai muito por aí, sabe? Acho que O grafite pode ser cabe a mim. considerado a pichação legalizada, né? Olha. Pode ser, pode ser. Pode ser, tem. Mas se você chamar um grafiteiro de pichador, ele vai dar na tua cara. Eu falei que Ele vai gastar a latinha dele toda em você. Não, relaxa. Relaxa. Não, Mas faz sentido. é legal a gente estabelecer esse parâmetro de diferença, porque as pessoas confundem. Já me chamaram, inclusive, de pichador. Você tá pichando ali o Nossa muro. Senhora. Mas é diferente. E as pessoas confundem real o grafite com a pichação. Não sei o que as pessoas não conseguem distinguir, assim. Eu confesso que eu não conheci o Lerin. Eu vim conhecer a partir de você. Ah, é? Eu Poxa, conheci. que legal. Tem alguma parede, não exatamente uma parede, mas algum lugar ou alguma empresa que tu gostaria de representar? Fazer a sua arte? Tem um pouquinho aí. Fala aí. Bastante. Tem gente assistindo a gente. Tem bastante aí. Por exemplo, Sei lá. já foi na Ambev, já foi no Aeroporto Santos Dumont. Cara, shopping. não sei se empresa seria o meu foco, mas talvez se a gente conseguir entrar com lettering nos museus, sabe, em exposições, assim, eu acho que seria interessante, assim. Seria bem legal. Entendi. Porque... Mas também empresas, né? Empresas contratem. Sim. Mas agora não tô lembrando, assim, de alguma específica. Qualquer... Não vou citar nomes para não ficar assim. Sim. Estou aberto a todas. Perfeito. E qual que é a sua perspectiva para esse ano? Em questão de trabalho, de o que você gosta, o que você pretende fazer para desenvolver novas habilidades? Assim. Eu tô numa vibe muito de me conhecer e de explorar lugares, assim, que se eu conseguisse levar meu trabalho, assim, a nível Brasil, acho que seria interessante, assim. Eu tô nessa busca aí. Tem exposições, assim, eventos que você consegue expor? Não, ainda não procurei, assim, não, mas... Eu não sei se eu digo mais, assim, a rua mesmo, sabe? Se eu conseguir, sei lá, pintar, sei lá, em Salvador. Vamos fazer um muralzinho lá em Salvador, junto com outro artista. E aí, a gente faz. Acho que seria bem, bem interessante pra mim nesse momento. Vocês conseguem juntar, né? Um Isso, estilo com o outro e formar algo... E viajar, né? Viajar, unir o útil ao agradável. Se eu conseguir viajar e levar meu trabalho... Tá ótimo. Você já fez algum trabalho assim? Já fiz. Compartilhado? Já Como fiz. rola o processo criativo de dois? Não tem conflito, não? Não, quando há respeito entre os dois, não dá certo, assim. Eu fiz o Aeroporto Santos Dumont com a Mari na Parede, minha amigona lá de Minas Gerais. Ela veio pra cá, pro Rio, chegou de mala e cuia no Santos Dumont, já chegou pintando comigo e a gente fez uma espécie de collab, né? Ela fez um lado da parede, eu fiz o outro, só que a gente procurou unir esses dois trabalhos. E a gente conseguiu, ficou bem interessante, assim, porque ela usou o traço dela, que é mais livre, mais solto, né? E o meu, uma coisa mais chapadona, assim, mais preenchidona. E ficou bem legal, a gente conseguiu unir os nossos dois trabalhos, assim, juntos lá. E tá lá no Aeroporto Santos Dumont, vamos ver. Passem lá, É permanente? Assim. Tá permanente, mas a ideia deles é sempre trocarem para outros artistas e vai ter essa fluidez. Eles separaram um espaço ali. Isso, um espaço para exposição mesmo. E aí, do nada, as pessoas tiram foto lá e me mandam. Tô aqui no Santos Dumont na sua parede. Tem seu arroba lá embaixo? Tem o meu arroba lá. Top demais. As pessoas me mandam, postam lá no story, me marcam. Acho bem interessante, assim. Hoje em dia você só usa o Instagram, né, pra divulgar seu trabalho. Hoje em dia só. Tô tentando ir pro TikTok, mas eu fico com preguiça, na verdade. Mais uma rede social, mas eu não sei se... Também não vou me fechar, não. Se for pra ir pro TikTok mesmo,
Vou dar uma focada assim nos conteúdos, nos vídeos, Uhum. mas por enquanto só o Instagram. Até porque o Instagram tá quase um TikTok agora também, né? É que só Então, você e a sua irmã Parecido. também, né? isso, Trabalhando junto, é, um ajuda o outro. isso aí. E falando em perspectiva, assim, como que você pensa no negócio, assim, pra crescer o negócio? Você tem um pensamento de trazer outras pessoas, fazer alguma coisa diferente pra crescer? Tenho bastante. nível Eu empresarial, quero. É nessa proposta de viajar, né? De ir pros lugares e pintar. Penso bastante nisso, né? E de, tipo, divulgar isso. Tornar isso como se fosse um vlog, não sei, alguma coisa. Entendi. Mas Seria top. Maneiro. eu acho Você legal, narrando, assim. Narrando, por exemplo, cheguei aqui, me contrataram pra fazer isso, essa Cara, parte isso pra mim seria muito satisfatório, assim, pessoalmente e profissionalmente. Pô, e dá pra fazer vários antes e depois muito da hora, porque Sim, é sempre diferente. sim, total. E aí eu quero dar essa investida aí agora. Tô começando, tô mexendo os pauzinhos aí. Já deu E certo. é isso. Tem mais alguma coisa pra perguntar, Igor? Pra perguntar, não. Tem alguma coisa que tu gostaria de falar pra divulgar o seu trabalho? Ah, sim, Vender sim. o seu peixe? Falar Bom. o motivo pelo qual as pessoas deveriam te contratar, basicamente. Sim, eu né, me sinto muito privilegiado de ser artista. Então, eu sei que eu posso oferecer muito para as pessoas, pro lugar onde eu estou. Pro lugar onde eu estou, sim, porque as pessoas acham que é impossível aqui em Cachoeiras, mas é possível. Todo mundo precisa de um ilustrador em algum momento, todo mundo vai precisar de um cara para fazer a logo ou de um cara para pintar a parede, fazer uma arte na sala ou numa empresa em algum momento. Então, eu me sinto muito privilegiado de estar nesse lugar, né, de poucas pessoas que fazem isso, mas eu acredito que no futuro não serão poucas e que bom por isso. Né, as pessoas vão perder o medo aí e viver de formas menos convencionais, como viver de arte. Então, é isso. Eu fico muito feliz de estar trabalhando com o que eu trabalho. E se eu conseguir, sei lá, se você se interessar pelo meu trabalho, precisar de um logo, precisar de alguma arte na parede, alguma coisa assim, é só me procurar no Instagram, @arte_na_letra, arte_na_letra. O link vai estar aqui embaixo. O link vai estar aqui embaixo. E aí é muito bom, assim, a gente pode conversar, a gente pode chegar numa solução e eu acho que vai ser interessante. Bacana. Cara, a gente tava... Antes de fechar, a gente tava vendo a logo do Podcastu. Fala do teu processo criativo com essa logo. Eu vou até depois botar na Sim, edição, a gente bota aqui na edição pra o pessoal ver como que a gente tá pensando certo. É quase um rebrand, né? A gente tá planejando Isso, um rebrand do Podcastu. Que foi a logo que eu fiz no Canva, né? Quem nunca fez uma logo no Canva? Zero design. Mas vamos atualizar isso aqui, hein? Deu um trabalho de 30 segundos. Dá pra ver que é mais de 30 segundos. Mas... Não, assim, eu tive a ideia, eu lembro que eu conversei contigo, né? Eu tive a ideia. Cara, eu precisava de uma cachoeira, eu precisava de algo que simbolizasse o podcast. Saiu. Simples objetivo. Só que eu gosto muito do minimalismo, né? De você bater o olho e olhar e ver que aquilo ali é a mensagem que tinha que passar. Sim. Então isso é uma habilidade também que eu fui adquirindo com o tempo. E é interessante a gente criar assim, porque foi muito natural. Eu vi lá, pode cachoeira. Tu falou da cachoeira, da logo, do microfone. Daí fui pensando, né, no que botar. Eu acabei pegando uma cachoeira específica que eu botei lá, tô botando no desenho, que é o 3D, terceira dimensão. Então, eu tentei ilustrar a terceira dimensão ali e coloquei dentro de um microfone mais minimalista ali, só para ficar o símbolo, né, como se fosse um contorno ali mesmo. E eu achei que ficou legal, achei que ficou sucinto, assim, tipo, a cachoeira tá dentro do microfone agora. O microfone não é o microfone, é algo que identifica que é o microfone, é um símbolo. Então eu gosto de trabalhar muito com símbolos, com minimalismo, com linhas contínuas. Então,
pra mim, eu já tô mais habituado. E aí, pô, só veio. A gente só tem que mexer agora na fonte, né? Isso, Trocar a isso, essa fonte. ali, E aí, do- em breve, teremos uma nova logo pro Podcastu. Não, ficou ótimo. Eu É isso achei aí. muito maneiro também que eu tinha usado uma cachoeirazinha, né? Que no Canva era uma manilha, não era nenhuma cachoeira. Nossa, é uma manilha isso Era aqui. uma manilha e eu tapei com o microfone. Nossa, Eu achei muito bacana que simbolizou cachoeiras de Macacu sim, é. com terceira dimensão. Você se apropria, né, do elemento daqui e faz a identidade, isso é muito bom. Eu sei que nem todo mundo vai identificar, mas o pessoal que Aham, acompanha não, sim, provavelmente vai. Vai Acho que o sacar. pessoal que acompanha a gente vai. É. O João do Guia de Macacu, Aham. então ele veio aqui, cara, ele deve ter foi em cima da minha vez lá. Pô, vai bater o olho e vai Com falar. certeza vai identificar. É, Assim, espero. Muita gente também vai identificar. Que é um. Assim, eu nunca fui. E é icônico pra mim o terceira dimensão. É lindo. E eu nunca fui. Tô falhando ainda. Tá falhando, ó. Mas é Eu não isso. tive oportunidade de. Eu tenho medo de me perder também, que eu sei que o caminho. Eu sei me que tem um perco, já fui caminho ali 3 que não vezes e deve me ser perdi 100%, lá. né? Já fui 3 vezes e me Eu? perdi. Nunca fui. Não sou daqui, mas. Obrigado pelo isso. trabalho. Nada, valeu, eu que saindo, vai agradeço. ficar perfeito. É Vai dar isso. uma evolução bacana, uma Vai dar uma moral organização aí. de cores também. A Vai, gente vai. Vai dar sim. reorganizar tudo e provavelmente o podcast a seguir desse Já esteja já vai estar com a logo pronta. a logo nova, com tudo bonitinho. É isso. Isso, quebra tudo. Estamos chegando no final. Já? Quanto tempo gravando? 1 hora quase? Poxa, Quase não uma tem hora mais de nada. gravação. Deu uma até hora? mais um pouquinho. Mais um pouquinho já. Pô, Passou bacana, rápido. cara. Bate-papo bom. Bate-papo bom é rápido, muito né? Gratidão total pela tua presença, pelo teu Nada, tempo. eu que agradeço. E assim, tem 23 anos, 23. formado em arquitetura. Tem aí mais de 10 mil seguidores no Instagram. É. O que o Gabriel Medeiros, que já conquistou isso tudo, pode deixar de mensagem tanto para os jovens quanto para as pessoas que estão aí em Cachoeiras? O Gabriel Medeiros, ele tem muito pé no chão. Ele é muito sonhador, né? Sei lá, eu sou muito apavorado, quero fazer 1000 coisas. Dá pra ver, né? Que eu pinto um monte de lugar, faço um monte de coisa. Quero fazer 1000 coisas, quero conquistar várias coisas ainda. Mas o pé no chão, humildade. E é isso, cara. Acho que é o segredo, assim, pra gente... E também ter relações, né? Eu falo que a gente tem que ter network, tem que ter conexões reais, tem que ser de verdade. E as coisas acontecem. E é isso, Gabriel Medeiros é isso. Tá ótimo. Tá, É isso. perfeito, cara. Valeu, gente. Obrigado pela Valeuzão. participação, obrigado por tudo aí. É isso. Muito obrigado por ter vindo, Gabriel. Foi um prazer te conhecer Eu e que agradeço. conhecer um pouco sobre a sua arte, que eu não conhecia. Espero que outras pessoas também conheçam a partir de hoje. Muita gente vai né? conhecer. Sim, Que com bom. certeza. Então, esse foi o Fechamos. Podcachu 026 de Cachoeiras pro Mundo. Podcachu. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.